Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Olha só, Folha de São Paulo, Câmara tem votos suficientes para aceitar impeachment, é o que mostra o placar da Folha de São Paulo. Passando para a agência Reuters, enfáticos, Reale Júnior defende e Cardoso rechaça impeachment de presidente Dilma na Câmara. E no Estadão, Dilma Rousseff usa rede nacional para se defender. Ainda no Globo, a mesma informação, Dilma vai defender seu mandato em pronunciamento hoje na TV às 8 horas da noite. E desde a manhã desta sexta-feira, os deputados esquentaram o clima na sessão que discute a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A sessão que discute o impeachment da presidente Dilma começou pontualmente, às 8h55 da manhã. A abertura foi feita pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que abriu as inscrições para os deputados se manifestarem contra e a favor do processo. Declaro abertas as inscrições individuais para a discussão do parecer da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crimes de responsabilidade. O jurista Miguel Reale Júnior, que é autor da denúncia, foi o primeiro a se manifestar a favor do processo. Ele disse que houve golpe quando o governo sonegou a informação de que o país estava quebrado. E a presidente, ligadíssima ao secretário do Tesouro Nacional, Argo Agostinho, que se reunia costumeiramente, sabidamente criou esta fraude. Em defesa de Dilma, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que a presidente não cometeu crime e o impeachment é uma retaliação por parte do presidente da Câmara. Que foi um ato do senhor presidente da Casa, Eduardo Cunha, que hoje a dirige, em retaliação ao fato do partido da senhora presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Bom, e até domingo, os parlamentares vão discutir e votar o relatório aprovado pela Comissão Especial do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. E vamos direto para Brasília ver o que acontece agora. Aposentada, com 75 anos, que recebe apenas um salário. E no dia da eleição, ela pega seu título de eleitor, cheio de esperança, como se fosse um passaporte para uma nova vida, devido à promessa feita pela presidente da República. Caminha talvez 2 quilômetros ou 3, se guardando da chuva para chegar no local de votação. Vota com aquela esperança, aperta o número da presidente, sonhando com um país melhor, sonhando com aquela creche que foi prometida aos seus netos, sonhando com o aposentado a ter uma vida melhor. Dali a alguns dias, simplesmente nada ocorre, ao contrário, a energia fica mais cara, o combustível fica mais caro, a inflação sobe, o juro sobe, isso mata o sonho também dessa velhinha aposentada, que desejava, que sonhava uma vida melhor. O impeachment da presidente Dilma não é apenas por uma questão ou duas, é o conjunto da obra. É a sordidez de um partido, Bruno Araújo, que passou uma história contando esperança e pregando revolução. Conquistou o coração de jovens, conquistou o coração de pobres, sim, conquistou o coração de operários, mas quando chegou no poder, esse pobre não ficou mais rico. Quem ficou rico foi o próprio partido, quem ficou rico foram alguns militantes, quem ficou rico... Bom, vocês acompanharam aí parte da fala do deputado Nilson Leitão, criticando, portanto, o governo federal e pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até domingo, então, os parlamentares vão discutir e votar esse processo de afastamento ou não da presidente Dilma. E de acordo com uma reportagem hoje da Folha de São Paulo, a Câmara dos Deputados já tem a quantidade necessária para que o processo avance e seja aceito. No levantamento da Folha de São Paulo, realizado com os 513 deputados federais, 342 deles se declararam favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff até o começo desta manhã. E pelo rito do processo, são necessários exatos 342 votos na Câmara para o caso ser enviado ao Senado.
E ao que tudo indica, isso deve acontecer depois da votação, então, deste domingo, na segunda-feira, portanto. Apenas 20 dos parlamentares ainda permanecem indecisos e outros 20 não quiseram antecipar os votos. Para saber o placar de cada um desses deputados, você pode entrar na página do jornal Folha de São Paulo. E o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Leonardo Pisciani, foi o primeiro a falar no espaço de 1 hora, dedicado aos partidos políticos na discussão de hoje na Comissão Especial do Impeachment. Ele anunciou a posição da maioria da legenda a favor do impedimento da presidente Dilma Rousseff, mas como é aliado de Dilma, Pisciani agradeceu a liberdade e postura do partido com ele e declarou que não acompanhará a orientação na votação deste domingo. E do outro lado, aqueles que querem o afastamento da presidente Dilma Rousseff, a artilharia pesada do PMDB contra o governo seguiu na sequência da manifestação do líder Leonardo Pisciani. Então, foi a vez do deputado Léo Coimbra, que alertou que o país vive um período de turbulência, que atinge especialmente os mais pobres, com redução de renda e os mais jovens afetados pelo desemprego. Coimbra disse que é preciso buscar saídas com urgência e afirmou que a presidente Dilma não tem mais condições para continuar no comando do executivo. Ontem, em uma reunião que durou mais de 3 horas, o partido decidiu liberar seus parlamentares para que votem como quiserem. No encontro, porém, ficou claro que 90% dos 68 deputados que atualmente ocupam assentos na casa querem o impeachment. Vamos voltar então a Brasília, direto para a Câmara dos Deputados, para ver o que acontece. Com cores diferentes, com setores diferentes, cada um dentro da sua estrutura. O agricultor mais rico não pode ser pior do que o agricultor mais pobre e nem vice-versa. O Brasil não pode continuar tendo esse mal de divisão dentro do país. Eu não quero mais ouvir o outro lado do plenário dizendo: vocês não amam o país. Nós amamos o país e tenho certeza que vocês também amam esse país. Mas a diferença não está em amar ou não amar, está no egoísmo e na vontade desse poder de tentar cada vez mais tirar o desejo de um Brasil melhor, plenamente preocupado em se manter no poder. Essa história acabará neste domingo, deputado Jutaí. Ela se encerra nesse domingo, porque o impeachment não foi algo que foi inventado em 2015, não foi apenas por 2014, foi um conjunto de coisas que foi aplicado desde o começo, e vou aqui resumir no meu último minuto que falta. Alguém se lembra do Fome Zero? Desapareceu porque era uma peça publicitária. Alguém se lembra do PAC? Já desapareceu porque era uma peça publicitária. Como outros programas, foi utilizado em peça publicitária e foram parar no fundo do baú, como o seu marqueteiro foi parar atrás das grades, como tantos petistas que usaram o dinheiro público para se manter no poder. Agora não, agora é o Brasil dos brasileiros. O impeachment não é contra a presidente Dilma, o impeachment não é a favor de quem vai substituir, o impeachment é a Constituição na mão de cada um, fazendo certo pelo Brasil, pelos brasileiros. Neste domingo não é nada contra o PT, não é nada contra a Dilma, mas sim a favor do Brasil e de cada brasileiro que quer um Brasil melhor, a favor do seu povo, dos seus filhos, dos pobres, dos médios, dos ricos. Sejamos um Brasil só, um Brasil de todos, de uma única pátria. Bom, nós vimos mais um trecho aí do deputado Nilson Leitão, do PSDB, criticando o governo federal e dizendo, inclusive, que neste domingo tudo isso deve acabar, já que ele também acredita no impeachment da presidente Dilma Rousseff, conforme nós mostramos há pouco o placar realizado pelo jornal Folha de São Paulo. E vale lembrar que o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, negou haver crime e denunciou o que chamou de retaliação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando o PT negou o apoio a ele no Conselho de Ética, onde o PMDBista é alvo de uma investigação. E, por fim, nas palavras de Cardoso, abre aspas, ameaça e retaliação não são fato decisório para afastar a presidente da República, fecha aspas.
Mas para o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment, sua fala inicial foi rebater os gritos de guerra de manifestantes favoráveis à manutenção do governo Dilma Rousseff. E numa fala curta, de 14 dos 25 minutos a que tinha direito, ele foi claro. Chamou os deputados de libertadores e apelou para que aprovem o impedimento da petista. Abre aspas. Os senhores deputados são nossos libertadores. Confiamos em vossas excelências e vossas excelências são os libertadores dessa prisão que vivemos, enojados da mentira, da corrupção e da inverdade. Fecha aspas. Bom, vamos aproveitar então e mais uma vez seguir ao vivo pela Câmara dos Deputados para saber como é que está a situação agora lá em Brasília. Prometeu uma série de mudanças para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Lembro, porque era secretário de Transporte de Salvador, que ela prometeu um plano de mobilidade, porque de modo equivocado entendeu que o movimento de 2013 tinha como origem única o preço das passagens dos ônibus. Continuou enganando. Dilma, o PT e seu mestre são mestres em enganação. São mestres em contratar marqueteiros e pagá-los com dinheiro sujo. Foi assim na eleição de Lula, foi assim no mensalão, foi assim na eleição de Dilma, foi assim na sua reeleição. Eu quero, portanto, prestar homenagem ao povo brasileiro que foi para as ruas. Quero também prestar homenagem aos movimentos que se organizaram todos. Nós estamos acompanhando, portanto, a discussão ao longo da tarde de hoje na Câmara dos Deputados. Você viu há pouco mais um deputado se manifestando. E vamos ver como é que foi o momento em que deputados federais chegaram hoje pela manhã na Câmara, inclusive para fazer a inscrição para se manifestarem em plenário, seja contra ou a favor. As últimas dúvidas para tomar uma decisão em relação ao processo de impeachment podem ser esclarecidas pelos deputados federais. Até domingo, os parlamentares vão discutir e votar o relatório aprovado pela Comissão Especial do Processo de Afastamento da presidente Dilma. A votação vai decidir se o processo segue para o Senado e está prevista para acontecer na tarde de domingo. O relatório do deputado Jovair Arantes recomenda a continuidade do processo de impeachment da presidente. São necessários, no mínimo, 342 votos para que o relatório seja aprovado e o processo siga para o Senado. Cada partido com representação na Câmara vai ter 1 hora para se manifestar sobre o impedimento no plenário. Até 5 deputados de cada legenda vai poder falar dentro deste tempo determinado. A sessão acontece até que todos os partidos se manifestem. E houve uma tentativa do governo de mudar as regras da votação deste domingo e até mesmo de anular o processo. Um mandado de segurança apresentado pelo advogado-geral da União pedia à Corte a concessão de uma liminar, suspendendo a votação no plenário da Câmara dos Deputados do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cardoso alegou lesão ao direito de defesa, mas por 8 votos contra 2, o Supremo deu sinal verde para a continuidade do processo com votação na Câmara. O Supremo Tribunal Federal esclareceu que tanto essa comissão como a Câmara dos Deputados se limitam a decidir se aceitam as acusações, já que o processo de impeachment como tal será aprovado e realizado pelo Senado. O STF também manteve a ordem de votação estabelecida pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para alternar a votação entre as regiões Norte e Sul do país. E no fim do julgamento, na sessão de ontem no Supremo, o presidente Ricardo Lewandowski lembrou ainda que o governo pode voltar a recorrer ao tribunal. E para explicar sobre essa legalidade da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional do Mackenzie, Flávio de Leão Bastos. Vamos ver. Ainda haverá discussões, ocorrerão discussões sobre o processo de forma mais aprofundada. O que eles decidiram foram apenas liminares. Então, nem falamos aqui em recurso, falamos em prosseguimento desses processos. Porém, as liminares já foram decididas e o processo lá na Câmara dos Deputados,
de votação de autorização para que o Senado proceda a também as discussões e abertura de processo contra a presidenta de impeachment, seguirá normalmente até segunda-feira. Já começou hoje pela manhã, o professor Dr. Miguel Reale se manifestou como um daqueles que subscreve o impeachment, além da professora Janaína e do professor Hélio Bicudo, por 25 minutos. Posteriormente, por mais 25 minutos, se manifestou o advogado-geral da União, o professor Dr. José Eduardo Cardoso, e agora os deputados, cada partido terá até 1 hora para se manifestar. Essa 1 hora é dividido entre 5 deputados de cada partido, do maior para a menor bancada. Isso é o que está ocorrendo agora. Então, a decisão do Supremo não freou e não irá frear este rito que começou hoje na Câmara dos Deputados. Ele vai seguir. Porém, a decisão do Supremo, num dos pedidos que foi apresentado, estabeleceu um limite. Qual foi o limite? O mais relevante de todos. Que as informações, os fatos que não constavam da denúncia deste pedido de impeachment assinado por esses 3 juristas que eu citei, quais sejam a delação do Delcídio e a Operação Lava Jato, esses 2 fatos que não constaram no pedido inicial, como eu falei, não poderão ser considerados pelos parlamentares no momento em que eles forem votar o sim ou não à autorização para que o Senado inicie o processo de impeachment. Por que isso? Porque exatamente haveria uma violação à Constituição Federal, na medida em que a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal exige que todos os fatos de acusação tenham que ser previamente conhecidos pela defesa. Bom, e nesse impasse que o país vive, nós resolvemos também entrevistar 2 cientistas políticos com posições contrárias. A menor condição do governo Dilma continuar, suponha que, quer seja pelo judiciário, quer seja conseguindo uma maioria da minoria no legislativo, consiga bloquear o processo de impeachment. Muito bem, qual condição de governabilidade vai ter para o futuro? O que os brasileiros ganham com isso? De maneira que a minha posição melhor seria para todos, inclusive para a senhora presidente, declinado o seu mandato. E, caso contrário, que esse impeachment corra rápido, para que o Brasil possa enfrentar as reais questões que interessam a cada um dos cidadãos brasileiros e não ficar com chicana juridicista para resolver um problema eminentemente político. A oposição entrou com um pedido de impeachment da presidente Dilma, alegando que ela teria praticado crime de responsabilidade no exercício do seu cargo e considera que as chamadas pedaladas fiscais estão enquadradas nessas hipóteses da Constituição. O meu entendimento é que não se trata de crime de responsabilidade, até porque não foi um crime contra a lei orçamentária, mas foi apenas uma mudança na lei de responsabilidade fiscal, né? Inclusive, há uma prática muito comum em governos anteriores, inclusive no do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O que mudou foi apenas o entendimento. Então, na verdade, se trata de um pretexto, né, para derrubar uma presidente que foi legitimamente eleita com 54 milhões de votos. É bom também deixar claro, né, que ser contra o impeachment não significa necessariamente fazer uma defesa do governo, mas sim da democracia e das regras do jogo, das instituições democráticas e, sobretudo, da Constituição, que é a lei mais importante do país. Bom, vocês viram aí 2 posições contrárias, a discussão permanece na tarde desta sexta-feira e a votação acontece, portanto, no domingo. E se for aprovado, vai para o Senado todo esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora falando da Operação Lava Jato, em delação premiada, a Procuradoria-Geral da República, o empresário Ricardo Carioca Júnior, da construtora Carioca Engenharia, revelou o repasse de 5 milhões de dólares em propina pagas ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o empresário, o repasse foi feito em 22 depósitos entre agosto de 2011 e setembro de 2013. Em um relatório de 14 páginas, o empresário Raul Pernambuco Júnior narra os detalhes do encontro com o parlamentar para combinar como seriam realizados os pagamentos no exterior.
E a presidente Dilma Rousseff nomeou hoje Joselino de Andrade Moura como ministro interino da Integração Nacional. O novo ministro vai substituir José Rodrigues Pinheiro Dória, que também estava no cargo de forma interina após o ministro Gilberto Occhi pedir demissão. Occhi deixou a pasta após o PP se posicionar a favor do impeachment de Dilma. O presidente da sigla, o senador Ciro Nogueira, anunciou que o partido deixará a todos os cargos no governo federal. Agora vamos mudar um pouco de assunto e vamos conferir o que acontece agora no trânsito em São Paulo. Bom, e por causa dessa agitação na política, manifestantes chegaram a bloquear algumas estradas e avenidas, principalmente na capital paulista. Protestos contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você vê aí na rodovia dos Imigrantes os integrantes da CUT que fecharam o quilômetro 15 na região de Diadema para protestar contra o impeachment. Só que a situação agora é de tranquilidade, pelo menos com relação à manifestação. Não há, portanto, manifestação e o trânsito segue razoável. Inclusive, se você for para a praia e precisa, então, utilizar a Imigrantes, pode seguir por essa rodovia agora mesmo. E na Ponte das Bandeiras, você vê imagens aí, integrantes da Central dos Trabalhadores do Brasil fecharam a pista no sentido Santana. Só que agora a região também está livre de manifestantes, mas o trânsito segue um pouco carregado. E o ponto mais crítico é para quem segue, inclusive, pela marginal do Rio Tietê em direção à rodovia Ayrton Senna. O tráfego bastante pesado entre as pontes Júlio de Mesquita Neto até a ponte da Casa Verde. E em direção a Castelo Branco, o trânsito está pesado somente nos pontos da Vila Maria, que é no trecho norte, e o acesso à rodovia Castelo Branco, um pouco mais à frente, portanto. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.